Meus irmãos, vocês estão vendo o primeiro livro das Crônicas, capítulo 22, é lá que nós vamos ler. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 22. Disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus, e o altar do holocausto para Israel. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que, quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Eis que, com penoso trabalho, edifiquei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também de madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros, e pedreiros, e carpinteiros, e peritos em toda sorte de obra de ouro e de prata, e também de bronze e de ferro, que não se pode contar. Dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo: porventura não está convosco o Senhor vosso Deus? E não vos deu paz por todos os lados? Pois entregou nas minhas mãos os moradores desta terra, a qual está sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Disponde-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa, que é a edificar o nome do Senhor. Eu li o versículo 1 e o versículo de 11 até 19. O versículo 2 até o 10, nós vamos ler daqui a pouquinho. Meus irmãos, esse é um texto extremamente descritivo, tão descritivo que muita gente não se encontra muito comentário sobre ele, as Bíblias de estudo trazem poucas notas a respeito desse texto, e é um texto muito interessante, porque narra o modo como Davi interferiu na construção do templo. Geralmente nós dizemos, o templo de Salomão. Salomão ergueu, mas Davi deixou pronto. Tem um determinado lugar de Crônicas que diz que Davi inclusive entregou a planta do templo. Isso não é de pouca importância. Especialmente nós sabemos, os irmãos estão passando por uma fase de construção e sabem o quanto isso toma atenção, toma cuidados, requer um cuidado especial. Mas aqui nos ensina umas verdades extremamente fortes, e a principal delas, eu já adianto, é que aquilo que é consagrado a Deus não é de menor importância. Minha geração experimentou as ideias de grupos que diziam: não vamos gastar dinheiro com isso não, bobagem. Basta levantar uma tenda, e alguns compravam literalmente a tenda de circo. É claro que o que era feito ali se parecia muito mais com as coisas de circo do que propriamente um culto. Mas a ideia era de não gastar muito dinheiro com isso. Durante os meus 30 anos de ministério, em diversas igrejas, sempre que se falou em reforma para melhorar um pouco, para facilitar um pouco a vida de quem estava presente cultuando, alguém se levantava: por que gastar dinheiro com isso? Vamos mandar dinheiro para as missões, a gente fica gastando com isso, com aquilo.
Com muito custo a reforma era feita e depois todo mundo dizia, não, ficou muito bom, é isso mesmo, tinha que melhorar. Gastar dinheiro com adoração a Deus não é jogar fora. Se você vê o relato daquela mulher que ungiu os pés de Jesus e o quanto ela foi elogiada, inclusive a promessa do Senhor Jesus dizendo que em todo lugar que o Evangelho venha a ser pregado, será contado o que aquela mulher fez. Meus irmãos, é uma promessa inusitada. E o que ela fez? Ela molhou os pés do Senhor. Tem utilidade isso? Judas mesmo foi o primeiro que achou, não, isso não tem utilidade nenhuma. Eles poderiam pegar esse dinheiro e gastar com os pobres. João acrescenta que não é que ele fosse um filântropo, gostasse dos pobres, mas que ele era ladrão e tudo que se colocava na bolsa ele tomava uma parte. Pegava a sua comissão, como está na moda falar nos dias de hoje. Pois bem, o Senhor Jesus diz, ela fez uma coisa boa. Ela antecipou-se para me ungir para a sepultura. Gastar com aquilo que nós vamos dedicar a Deus não é errado, não é pecado. E esse texto vai mostrar pelo menos algumas lições que nós podemos tomar. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, se você ainda não percebeu isso, é que o texto que está no 22:1, na realidade, o versículo 1 não pertence a isso. O versículo 1 pertence ao capítulo anterior. Deveria ser dividido no capítulo anterior. Capítulo anterior, capítulo 21. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós temos o pecado de Davi em levantar o censo. A impressão que se tem é que Davi queria saber quantas pessoas ele tinha à sua disposição para lutar. Porque o censo atinge critérios basicamente de varões de luta. E Deus resolve castigá-lo. Ele escolhe seu castigo e o castigo começou a ser aplicado. E o castigo, no versículo 18, diz que então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse subir a Davi para levantar um altar ao Senhor na ilha de Ornã, o Jebuseu. No paralelo dos reis, esse homem é conhecido com outro nome, era Araúna. Não é de se estranhar, irmãos. Nas Escrituras Sagradas nós temos o uso do nome de acordo com quem escreve. Por exemplo, quando o cronista resolve falar do Monte Sinai, ele usa a palavra Horebe, porque nos dias do cronista, o Monte Sinai era conhecido como Horebe. Não sei se esse é o caso de Ornã, se ele mudou de nome depois. O evento foi tão impressionante que ele estava em sua eira colhendo trigo. De repente o rei aparece para fazer um sacrifício ali. Por quê? Porque foi ali que o anjo parou a matança. A praga parou ali. O rei aparece. Ele se esconde. O rei chega e ele se apresenta muito tímido. E o rei pergunta o que o rei veio fazer lá. Certamente estava imaginando que ia ser morto ele e a sua família, porque afinal de contas eram jebuseus. Eram pessoas que já tinham sido condenadas anteriormente, muito antes de Davi, Deus tinha ordenado que eles fossem mortos. Eles foram poupados. Atravessaram o tempo dos juízes, os 400 anos dos juízes, atravessaram o tempo de Saul, 40 anos do reinado de Saul, e agora chega Davi. Ele fica desesperado. E o rei diz, não, eu vim aqui para oferecer um holocausto ao Senhor. Ele diz, então, os bois estão aí. O holocausto não é queimar uma vítima? Usa os bois. Pega o arado que eu estava usando, queima, faz um altar com essas pedras que tem aí, faz isso, faz o que bem te parecer. E no versículo de número 20 e... Eu vou ler a partir do 23, do capítulo 21.
para que fique mais claro. Então disse Ornã a Davi: tome o rei meu senhor, faça para si e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor eu a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocaustos que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar soma de 600 ciclos de ouro. 2 lições: não tomarei o que é teu para oferecer ao Senhor. Isso está se propagando. Às vezes a pessoa tem chance de arranjar um terreno, uma invasão, às vezes a coisa que não é permitida, ele vai lá e dá um jeitinho e faz uma igreja lá. Isso é um absurdo. Como se Deus precisasse de nossas traquinagens para edificar alguma coisa a Ele. Não. Não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. É aquela velha história, eu já vi isso diversas vezes. Puxa vida, esse sofá que nós compramos é tão bonito, mas eu estou com pena de jogar outro fora, ele é tão bom. Vamos levar para a igreja? Eles usam lá. É dar a Deus sobejos. Sobrou, eu não quero mais. Vamos dar para a igreja. Não é assim que funciona. O melhor é consagrado a Deus. E nós vemos, no texto que eu li, versículo 14, eis que com penoso trabalho eu preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro. 100.000 talentos de ouro é 3.400 quilos de ouro, usando o valor do talento médio, que ele oscilou do Velho Testamento para o Novo Testamento. Mas o talento era uma medida de peso. 3.400 quilos. 3.000 quilos, o que suporta um caminhão pequeno. 3.400 quilos. E 1 milhão de talentos de prata, 34.000 quilos. 1 milhão de talentos de prata, o primeiro 3.000 quilos de ouro. E 34.000 quilos. 34.000 quilos é o que é levado por uma carreta de 3 eixos atrás. 34.000 quilos de prata. E ele diz mais: ferro em tal abundância, bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Repare, Davi está vivendo há pouco tempo depois dos Juízes, 40 anos de Saul, mas uns 200 anos atrás começou a entrar o ferro em Israel. Nós temos a descrição nesses livros históricos de como era complicado fazer um cubo de roda de ferro, como os filisteus aproveitavam isso. Na batalha contra Gideão, nós vemos o exército dos amalequitas tão impressionantemente armados com carros de ferro, nos quais uma pessoa dirigia o carro e outra ia jogando flechas por trás. Era invencível o exército que tivesse carros de ferro. O Senhor fez chover e os carros ficaram atolados. Não teve a menor... Foi fácil para Israel. Eles estavam atolados. Não sabiam lutar naquilo. Israel sabia. Mataram todos. Isso não está muito distante, está na memória. O uso do ferro era uma coisa recente. E ele oferece ferro em tal quantidade que nem se deram o trabalho de pesar. Prata e ouro pesaram. E aqui fala das quantidades, bronze e ferro não. Mas, além disso, ele fala a respeito de canteiros, pedreiros. Fala das pedras que preparei, obviamente, para os canteiros. Canteiros no Brasil, até um tempo atrás, era chamado de cantareiro. Era aquela pessoa que assentava as pedras.
obra de cantaria, era colocar uma pedra em cima da outra, de modo a ficar bem colocado. Era um trabalho especializado, não é diferente do pedreiro, que usava blocos semelhantes e fáceis de montar. Bastava alinhar em um sentido e no sentido vertical. E ele estava pronto. A cantaria não, era uma coisa mais complicada. Agora, o mais interessante dessas pedras que Salomão cortou, nós hoje, pela arqueologia, sabemos que foi vizinho a Jerusalém. E essas pedras ficaram lá. Elas foram derrubadas na época da invasão da Babilônia. Depois o templo foi reerguido por Zorobabel. Não era a metade do templo de Salomão. Inclusive é um registro interessante dizendo que quem se lembrava do antigo templo, quando via esse, chorava, de tão tacanho que era. Mas o templo de Zorobabel perdurou, e quando chegou na época de Herodes, coisa de uns 300, 400 anos depois, talvez um pouco mais do que isso, Herodes o embelezou usando as mesmas fontes de onde Salomão tinha tirado aquelas pedras. Há pouco tempo atrás houve um documentário muito interessante a respeito dessas pedras. Eles conseguiram fazer um levantamento através de um processo de escaneamento digital das pedras que ainda estão no muro de lamentação, das lamentações. Foi encontrado lá uma pedra que tenha como largura a altura de um homem. Como sua altura, a altura da pedra, mais ou menos a altura do peito de um homem, essa altura mais ou menos. E como comprimento, 15 metros. É isso daqui até a parede do fundo, mais a metade. Carregar uma pedra dessa é uma coisa impressionante, mas foi usado no Templo de Jerusalém. E o mais interessante é que essas pedras que estavam lá, quando os romanos destruíram o templo no ano 70 depois de Cristo, levaram uma boa parte delas, se não todas, para o Coliseu. Aquele monstro que tem lá, do qual se encenavam até batalhas navais, usaram-se essas pedras. Era uma obra perfeita. É dito em outros lugares, em textos paralelos, que Salomão fez acordo com o rei de Tiro, em que ele mandou pessoas especialistas no trabalho de pedras. E aqui nós podemos ler no versículo de número 1, que nós vimos logo no começo, versículo 2, deu ordem a Davi para que fossem juntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel e os encarregou como pedreiros. Muita gente acha que não, que os estrangeiros foram juntados e jogados fora. Não, mas os textos paralelos de Reis dizem que eles foram utilizados nessas obras, nessas tarefas, de pedreiros para que preparassem pedras de cantaria para edificar a Deus. Então, a primeira lição que nós tiramos é que aquilo que é consagrado a Deus não deve ser os nossos sobejos. Sobrou uma carne do churrasco que eu fiz lá em casa, e se vai ficar duro, não vai dar para requentar, vou levá-lo para a igreja. Não faça isso. Nós não fazemos isso uns com os outros. Quando nós queremos convidar alguém para uma festa, nós avisamos com antecedência: vamos ter uma festa assim, você está convidado. Fica muito sentido quando a pessoa vai passando assim e vê a festa, e a pessoa, o que patrocinava a festa, se sente naquele agastamento porque não convidou, chega: fulano, vem cá, vem comer alguma coisa. Tratar Deus assim também não convém. Se nós não fazemos isso com os nossos iguais, vamos fazer com Deus? E Salomão entendeu isso através de Davi. O melhor é sempre colocado nas mãos de Deus. A segunda coisa que nós podemos entender é que Davi foi um homem extremamente esperto em escolher Jerusalém. Jerusalém tinha um significado muito interessante há muito tempo. Por exemplo,
É sabido pelos livros de Moisés que de Jerusalém saiu um homem, profeta de Deus Altíssimo, receberam dízimos de Abraão. O nome dele era Melquisedeque. Esse Melquisedeque, mais tarde a igreja vai entender que ele era um tipo de Cristo. É isso que nos diz o escritor aos Hebreus. Abraão pagou dízimos a ele. E você diz, mas a igreja que entende hoje com a capacidade dela ver a história para trás. Não, Davi, escrevendo o Salmo 110, diz que o Messias foi ungido segundo a ordem de Melquisedeque. É o mesmo que escolheu esse local. É claro que ele escolheu o motivo principal, porque ali cessou a praga. Porém, o segundo motivo era o valor histórico desse local. Nesse local também Abraão saiu com o seu filho de 12 anos e o sacrificou. Esse local, que aqui é chamado de Eira de Ornã, ou em Reis, a Eira de Araúna, era exatamente o Monte Moriá. Na época de Salomão, ele foi insuficiente para os projetos de Salomão. Salomão, além de estabelecer lá o templo deixado por Davi, fez um aterro juntando o Monte Moriá, do qual eu acabei de falar, com o Monte Sião, que era pertinho. Aterrou os dois, você encontra esse aterro com o nome de Milo. Encontra no livro das Crônicas mesmo, não precisa ir muito mais longe. E transformou aquilo no que hoje nós chamamos de esplanada do templo, ou os nossos repórteres gostam de chamar de esplanada das mesquitas. Quando você vê Israel, a fotografia do local onde era o templo, a fotografia da mesquita colocada naquele ponto, segundo os árabes, Maomé cavalgou ali da pedra onde Abraão imolou Isaque, o cavalo dele deu um pulo para os céus. Por isso eles levantaram aquela mesquita lá, mesquita de Al-Aqsa, octogonal, que tem algumas coisas interessantíssimas, mas isso é outra história. Aquele local ali. Mas o mais interessante, irmãos, é que havia um outro motivo para selecionar. Aquilo ali era divisa entre o território de Judá e o território de Benjamim. A tribo de Benjamim tinha dado o primeiro rei de Israel, Saul. Saul se matou, mas ficou um dos filhos de Saul que assumiu o seu trono num reino paralelo. Nós nunca falamos sobre o segundo rei de Judá como o filho de Saul, porque não demorou muito pouco, ele foi morto. Foi morto por um dos oficiais de Davi. O reino dele não se estabeleceu. Tanto é que Davi foi coroado primeiro rei de Judá, mais tarde ele vai ser coroado rei de Israel. Nós temos na Bíblia a sua unção, na casa de Jessé, seu pai. Mais tarde ele vai ser aclamado rei de Judá, coroado rei de Judá, e bem tempo depois, coisa de 7 anos depois, ele vai ser reconhecido por todas as tribos, especialmente pela tribo de Benjamim. É depois que ele conquista esse local, com grande dificuldade, porque para entrar nesse local eles tiveram que se arrastar pelo o que provavelmente hoje nós chamaríamos de esgoto. Naquele tempo eles chamavam de caverna. Eles entraram, mataram todos os jebuseus, tomaram o local e Davi fundou ali a sua casa e deixou tudo pronto para ser construído o templo do Senhor naquele local. Ou seja, colocando aquele local como a capital central de Israel, do reino de Israel e de Judá, Davi está dizendo o que mais tarde ele vai poetizar no Salmo: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Davi une Israel novamente, que estava dividida desde a morte de Saul. É claro que não demorou muito.
Salomão construiu o templo e o filho de Salomão fez tanta coisa errada que as 10 tribos que ficavam ao norte, mais metade da tribo de Benjamim, formaram o chamado Reino do Norte, que vai ser invadido, coisa de 300 anos depois, pela Síria. Foram regidos por diversas casas, por diversas famílias, inclusive uma delas volta a Tiro e Sidom, que forneceram as madeiras e as pedras, as madeiras e os pedreiros para Israel trabalhar. O rei da época se volta lá e casa-se com uma mulher chamada Jezabel, Jezabal, adoradora de Baal, que introduz o culto de Baal no Reino do Norte e começa a perseguir os adoradores do Senhor. Chegou um ponto que os adoradores do Senhor eram tão poucos que um homem chamado, desculpe, esqueci o nome dele agora, esconde 100 adoradores num buraco e os mantém a pão e água enquanto Jezabel estava matando todos os outros. Irmãos, o local era significativo. O que nos ensina a primeira lição foi que a Deus o melhor. A Deus alguma coisa com significado. Ah, mas nós somos tão poucos, não podemos fazer muito. Faça o possível. Se esforce. Consagre a Deus o melhor e aquilo que tiver mais significado na sua história, para que aquilo se torne um ato de louvor, não apenas seu, mas de todo o povo que estiver ali. Mas, meus irmãos, o texto que eu deixei de ler, do versículo 2 ao versículo de número 10, tem uma lição fantástica. Vamos pegar lá. Eu vou reler novamente o versículo 2. Deu ordem a Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel. E os encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das portas e para as junturas dobradiças, como também bronze em abundância, que nem foi pesado, ou seja, era tanto que não dava para ser pesado. Madeira de cedro, sem conta, porque os sidônios e tíros traziam a Davi em grande quantidade. Pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente para o nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância antes de sua morte. Então chamou Salomão seu filho e lhe ordenou que edificassem a casa ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: Filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tem se derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome, e ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para todo sempre o trono do seu reino sobre Israel. Nós sabemos que Salomão foi o segundo filho de Davi com Batseba. Sabemos que quando nasceu ele recebeu o nome de Jedidias, amado do Senhor. O Senhor lhe moldou o nome para Salomão, que tem a mesma raiz da palavra Shalom, que tem a mesma raiz da palavra Saul.
são raízes afins, são nomes parecidos. Mas Salomão era aquele que foi escolhido para o Senhor. Irmãos, um pequeno parêntese. Em lugar nenhum nós encontramos no Antigo Testamento Deus dizendo que aquele que derramar muito sangue em guerra não pode edificar-lhe uma casa. Mas o Senhor aqui determina isso. Não, você não vai fazer isso porque você derramou sangue. Ou seja, Deus não está limitado a exigir apenas aquilo que está no decálogo. Ele exige o que Ele bem quer. Ele é o Senhor. O decálogo é o mínimo que está estabelecido para nós. E a igreja cumpre hoje o decálogo não para ser agradável a Deus, mas porque Deus já a tem como filho. É mais ou menos como se eu adotasse um filho, um moleque de rua desses que vive falando palavrão, que foi criado à torta direito, e eu chego e faço ele sentar à minha mesa e diz: olha, você vai participar com minhas filhas, se comporte. Eu quero que você faça isso, faça aquilo, faça aquele outro, use direito o garfo, use direito a faca, não pegue na comida, não ponha o cotovelo na mesa, não faça isso, não faça aquilo. Eu estou determinando isso para que aquele filho me entenda que o jeito dele me agradar é fazendo aquelas coisas, mas ele não deixa de ser menos, ele não deixa de ser filho, ele não é menos filho se ele deixar de fazer isso. Ele continua filho. E tanto é filho que eu vou me esforçar para que ele seja semelhante aos irmãos dele. A igreja hoje cumpre os 10 mandamentos como gratidão a Deus. Essa é a vontade de Deus. Nós não somos obrigados a cumprir para ser filhos de Deus, mas nós somos obrigados a cumprir porque sabemos que essa é a vontade de Deus. E cumprimos os 10 mandamentos dizendo: Senhor, nós não sabemos como te louvar, mas sabemos muito bem que não adianta nós chegarmos numa casa e começar a cantar louvores ao teu nome se nós não honrarmos nosso pai, nossa mãe, se nós adulterarmos, se nós matarmos, se nós roubarmos. Se nós fizermos imagem do Senhor, se nós tomarmos o nome do Senhor, teu Deus, do Senhor em vão, se nós eventualmente esquecermos de um dia, do dia do descanso, que na igreja é o domingo para consagrar a Deus, nós cumprimos os 10 mandamentos, sim. Não para ser salvos, mas porque nós já somos salvos. Esse é o código de ética da casa de nosso Pai. É assim que nós nos comportamos na casa do nosso Pai. Mas o que tem a ver isso aqui? Você prestou atenção no versículo número 5? Pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente para o nome e glória em todas as terras. Era a representação da nação de Israel. Tinha que ser alguma coisa que espantasse todo mundo. Aí você diz: mas já havia as pirâmides naquele tempo. Mas segundo alguns historiadores, o esplendor do Templo de Salomão foi tão grande que muita gente achava que era mais bonito. E olhe, por favor, não mantenha na sua cabeça a ideia daquele templo que foi materializado aqui em São Paulo. Aquilo não era de Salomão, não. Aquilo era lá o de Herodes. Salomão era diferente. Bem diferente. Irmãos, no tempo dos nossos pais, no Antigo Pacto, o modo de se aumentar o número de pessoas no reino de Deus era tendo filhos. Nasceu um judeuzinho, cresceu o reino de Deus. Morreu um judeu, diminuiu o reino de Deus. O reino de Deus crescia com as pessoas que nasciam. No novo tempo é diferente. Não daqueles que nascem do sangue e da carne, nem da vontade da carne, mas daqueles que são gerados por Deus. É por isso que no novo tempo é necessário você divulgar, semear a semente, jogar a semente, mesmo não sabendo que tipo de solo está na sua frente. Você age como se fosse um semeador cego. Você joga a semente, ela pode cair à beira do caminho. As aves do céu vêm, comem e acabou. Você pode jogar a semente, ela cair no meio de
Um terreno rochoso morre. Você pode jogar a semente e cair no meio dos espinheiros, mas tenha certeza de uma coisa, continue jogando a semente, porque há terra boa lá. O Senhor Jesus, o Senhor Deus preparou terra boa lá, e fatalmente ela cairá em terra boa. Não cabe a você descobrir que tipo de terra é. Jogue a semente, esse é o seu dever. Como era dever de Israel procriar, ter muitos filhos, encher a casa de filhos, como o guerreiro enchia a sua aljava de lãs, de flechas. Assim ele garantia que o reino de Deus ficava maior. E quando você evangeliza, você garante que o reino de Deus vai crescer, porque fatalmente uma semente cairá em boa terra. Aqui o templo foi edificado para a glória. E ficou muito tempo registrado assim. É sabido na história, eu não lembro qual foi o bispo que disse isso, mas quando ele terminou de edificar a igreja de Santa Sofia, em Istambul, que hoje é a catedral, que passou por mesquita depois que os árabes dominaram aquilo lá, hoje é a catedral de Santa Sofia, com 4 minaretes, mostrando que a última ocupação dela foi por árabes. Mas quando o bispo ergueu aquela igreja suntuosa, dizem que ele olhou de longe e falou para quem estava perto: superei-te, Salomão. Como se aquilo lá se tornasse, e se tornou, até hoje é um ponto, mas como se a glória de Deus residisse em pedras. No antigo pacto, a glória residia nessas pedras. Por quê? Por muitas razões, mas uma só. Porque elas tipificavam o corpo de Cristo. Elas tipificavam a natureza humana de Cristo. O templo era um tipo de Cristo. Tudo o que o judeu precisava ir ao templo para fazer, nós hoje fazemos através de Cristo Jesus. Então não tem mais lugar para templo. Não no sentido do Antigo Testamento, mas tem lugar para que você consagre coisas a Deus. Mas o primeiro templo do qual você deve ter cuidado é do seu próprio corpo. Paulo, escrevendo aos Romanos, fala duro contra os judeus. E diz: tu que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não deve cometer adultério, e o cometes. Abominas os ídolos, mas lhe roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios pela vossa causa. Paulo está dizendo que os judeus não podem mais ser motivo de glória a Deus, porque eles estão desonrando o nome de Deus pelo modo como eles agiam. Repare, Paulo era judeu. Essa parte da carta aos Romanos, Paulo está falando da depravação de todo homem, e a objeção lógica é o seguinte: mas o povo de Deus também, os judeus estão nessa também? Eles não foram escolhidos por Deus? Até hoje nós temos uma quedinha pelos judeus. Gostamos de, pelo menos eu tenho visto que a maioria dos cristãos admiram Israel. Tem algumas denominações cristãs que se chamam de messiânicas, porque esperam que Deus cumpra primeiro todas as promessas a Israel para depois cumprir a igreja. Bem, não é assim. Israel receberá todas as promessas do Novo Testamento na medida em que se converter igual nós nos convertemos. Agora, o mais interessante, irmãos, se tem essa parte negativa de Paulo, dizendo que os judeus desonram o nome de Deus com a sua vida, e o templo tinha sido levantado para a honra e glória de Deus. Veja 1 Pedro, abra sua Bíblia comigo, 1 Pedro capítulo 4, versículo 15.
Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão. Modernamente, isso aqui poderia ser colocado como desviador de coisas do governo. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios de outra pessoa, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. O cristão naturalmente glorifica a Deus quando ele honra a Deus, quando ele vive uma vida de honradez, quando ele vive o nome que ele carrega. Ele não é cristão apenas de fato, mas é cristão de dia a dia. Não apenas carrega o título de cristão, mas pratica a vida de cristão. Ele cumpre a vontade de Deus expressa nos seus mandamentos. E ele consagra a Deus aquilo que ele tem de maior valor para a glória e honra de Deus, na medida em que ele consagrou o seu próprio corpo como templo do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força a entender a relevância de edificar verdadeiros templos ao Senhor, de agirmos como templos de Deus, como a melhor coisa que nós poderíamos entregar a Deus. Amém.